Convidamos o professor doutor Marcos Coelho Maturana, do Laboratório de Análise de Risco da Universidade de São Paulo, para apresentar sua palestra sobre fator humano, conceitos e métodos principais. Professor Maturana. Vou iniciar essa apresentação. Vou falar dos fatores humanos, né? Até aqui a gente falou de análise de risco de uma maneira geral. Esse é um assunto bem especial, né? Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. É legal começar essa apresentação agora, depois da apresentação do comandante Jensen, porque ele já fez a introdução de uma série de conceitos e a gente já está começando a sedimentar aquilo que ele colocou, não é? Então, eu vou fazer uma breve introdução, não é? Para retomar algumas coisas que a gente falou nas palestras anteriores. Né? Vocês notaram que é tudo um conjunto, né? As coisas elas se conversam, então, para a gente poder ir sedimentando aquele conhecimento. Depois, eu vou estruturar a palestra em torno das taxonomias, do modelo de desempenho humano, não é? A introdução do fator humano na análise de risco por meio da análise da confiabilidade humana, né, a Human Reliability Analysis, as redes bayesianas e depois a TEC-R, que é uma técnica para agregar a informação quantitativa que existe em outras técnicas. Então, alguns incentivos, vamos dizer assim, para a gente poder estudar o fator humano. Um primeiro incentivo é a normatização, né? Por exemplo, a IMO, ela vai de procedimentos prescritivos para procedimentos baseados em risco, né? Como a gente colocou até aqui. Isso é um incentivo por quê, né? Porque traz as vantagens para os operadores, armadores e órgãos, isso aqui a gente colocou numa palestra anterior, não é? E qual que é a motivação, então, de considerar o fator humano nessas análises? Não é? No transporte aquaviário, a gravidade dos acidentes é grande e cerca de 80% dos acidentes são atribuídos a fatores humanos, né? Então, se alguém disse isso formalmente, já é uma grande motivação para a gente estudar os fatores humanos. Né? Só que o fator humano é complicado de estudar. Né? Primeiro porque nós somos humanos. Né? E como é que pode um ser humano que tem as suas limitações, né, querer encontrar as limitações em si mesmo? Então é um processo complexo, avaliado por um sistema que também é complexo, né? E pode ser mais complicado ainda por conta do contexto, né? A gente não avalia para nós, a gente avalia para outro, né? Então, toda essa complexidade, ela também aflora no próprio analista, né? Então, a gente precisa estruturar isso daí. Como é que a gente estrutura isso? O que é isso, né? Isso daqui é uma forma de tentar estruturar o conhecimento, né? Isso daqui é a taxonomia de Bloom, né? É uma tentativa de classificar as ações humanas, né? De uma maneira estruturada, que seja consensual, né? Que todo mundo consiga, numa determinada atividade, achar um lugarzinho aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma atividade de seleção, que seria uma atividade que a gente utilizaria conhecimento, é um pouquinho pequenininho, né? Não dá para ver direitinho. Mas a ideia é fazer a classificação de uma maneira gradativa, né, das ações humanas, né? Então, as ações menos complexas, elas são classificadas em níveis mais baixos,
e as mais complexas elas são classificadas em níveis mais altos. Né? Essa é uma maneira de centenas, eu diria até milhares de maneiras de se classificar as ações humanas. Não é? Então, a primeira coisa para a gente tentar compreender qualquer coisa é tentar compreender as suas partes. Né? Esse daqui, então, um exemplo, né, de tentar compreender as ações humanas pela classificação dessas ações. Não é? De maneira semelhante, nós temos a questão do risco. Bom, igualmente complexo é tentar classificar o erro humano, né? Vocês verem, foi uma maneira mais simples que eu encontrei para fazer um diagrama daqueles erros que foram colocados na apresentação anterior, do comandante Jensen. Né? Como é que eu faço uma classificação de erro humano? Né? Aqui tem uma estruturação lógica disso daí, ninguém está enxergando nada, né? Mas vamos tentar entender só esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho uma ação que pode ser um pedaço de uma tarefa, né? Eu me questiono, essa ação, ela pode ser realizada imediatamente, sem um raciocínio elaborado? Né? Se eu disser que sim, aí eu vou para uma outra questão, e dependendo da resposta que eu vou ter um possível tipo de erro para aquela ação. Tá bom? Aí aqui, ó, dá para entender o coloridinho, né? Eu tenho ações que elas são, aliás, tipos de erro, né? Que são associados a um nível de habilidade, ou seja, coisas que a gente faz rotineiramente, né? Por exemplo, uma confusão perceptiva, né? Ela pode estar associada a uma ação que a gente faz rotineiramente, né? A gente está com algum problema de percepção. E assim, gente, sucessivamente, né? Se eu for quebrar tudo aqui, a gente vai gastar todos os minutos que restam e não vai conseguir terminar, tá bom? A ideia é justamente mostrar a complexidade do problema, tá bom? Isso daqui é um exemplo simples de classificação de erro humano, tá bom? Bom, outra maneira de se tentar entender o desempenho humano é a construção de um modelo de desempenho humano. Né? Esse daqui é um outro modelo simples, né? Onde o ser humano ele está no centro da questão. Né? Aqui a gente teria as ações do ser humano, como é que ele interage com o processo, e aqui a gente teria os fatores que influenciam o ser humano, além da própria leitura que ele faz do meio. Né? Aqui teria os fatores ambientais, o treinamento, os fatores organizacionais e os sentidos. É tudo que está em torno do ser humano, a gente tenta compreender então. Esses fatores, eles interagem entre si também de maneira complexa e de forma que muitas vezes a gente não compreende, né? Então a gente tenta modelar esses fatores, né, com o que é mais impactante, o que influencia mais. Né? Então a gente tem aqui um modelo de dependências entre os fatores de desempenho. Né? Eu tenho influência de fatores organizacionais em habilidades, influências diretas? A resposta é sim, não é? Mas de maneira geral, essa influência ela se dá por pela influência em fatores internos. Vou explicar cada um desses fatores nos próximos slides. O que seriam fatores organizacionais e gerenciais? Por exemplo, carga de trabalho, formalização, coordenação do trabalho. Todos esses fatores aqui, eles estão apresentados em documentos da própria IMO. Né? A própria IMO apresenta esses fatores, foram levantados os próprios documentos da IMO, feitos por especialistas do mundo todo. Né? Aqui, então, a gente está olhando para o setor marítimo. Esses aqui seriam os fatores gerenciais e organizacionais para esse setor. Seriam por quê? Esses seriam os fatores mais importantes. Existem outros. É possível construir um modelo com mais fatores do que esses daí.
E também é possível que para alguma operação nem todos esses fatores sejam válidos, né? O contrário também pode-se dizer, né? O complementar. O que seriam os fatores internos? Os fatores internos se relacionam à própria pessoa, a pessoa carrega consigo, né? Então, a gente tem os fatores físicos, a gente tem os fatores relativos ao estresse, os mentais, né, de estado emocional, por exemplo, e os de memória, que também são mentais, né, mas existe essa divisão. A condição física, aliás, o estresse também tem correlação com os fatores físicos. Bom? Esses fatores aqui são apresentados numa técnica muito difundida, com origem na área nuclear, a TERP. Né? Se vocês procurarem lá a TERP, vocês vão encontrar esses fatores aqui espalhados no texto da TERP. Bom? Então é um exemplo também, né? A gente vai construir esses modelos para cada caso, para cada indústria, eventualmente para cada sistema, né? Quais são os fatores que são importantes? Isso vai depender do sistema. Quais são os fatores ambientais? Esses são os mais simples e diretos, né? Fáceis de compreender. Temperatura, umidade, insuficiência de oxigênio, dependendo de onde a pessoa está trabalhando, não vai ter oxigênio suficiente. Então, esses são exemplos de fatores ambientais. E as habilidades? São aquelas requeridas para as pessoas que executam determinada função, né? Então, habilidades perceptivas são importantes. Percepção aqui. São importantes para aquele que é prático. São essenciais, né? Aquela pessoa que está navegando no Rio Amazonas à noite, precisa ver uma luzinha lá no horizonte, né? E rapidamente identificar o que é aquilo. Então a percepção é fundamental para essa pessoa que executa essa função, né? Só para tomar um exemplo bem simples. Só antes de avançar, né? Explicar para vocês o que são esses índices que estão aqui, né? No modelo de desempenho que a gente está desenvolvendo, a gente está associando as coisas, né? No slide anterior, aquele primeiro, a gente viu as correlações. Para o caso que a gente está desenvolvendo, que vai ser colocado na próxima apresentação, né? Esse aqui foi um primeiro giro, a gente teria essas associações. Quais são os MOFs afetando esses fatores físicos? Tá bom? Então não vou entrar nesse detalhe, vai ser objeto da próxima apresentação. Bom, lembra do processo de análise qualitativa de risco? A gente precisa identificar, detalhar barreiras, estruturar o sistema. O ser humano, ele vai entrar em tudo isso daqui. No mínimo, ele vai entrar nisso daqui avaliando, né? Lembra do processo de análise de risco quantitativa? É a mesma coisa. Estou colocando aqui para a gente retomar aquilo. Tá bom? Só que lá a gente estava falando de fatores, né? No primeiro caso a gente fala de qualitativamente, do que pode influenciar, né? Como pode influenciar. Aqui na análise quantitativa a gente está interessado em quantificar, né? Então, a análise de confiabilidade humana, ela também tem essa vertente. A gente precisa transformar em número, né? Para poder gerar uma árvore de falhas, onde a gente considera o fator humano, eu preciso de uma probabilidade de erro humano. Eu não vou conseguir fugir disso. Bom, a análise de confiabilidade humana, né, a HRA, ela se desenvolveu bastante nas últimas décadas. Ela começou de um jeito e agora ela está de outro jeito. É uma discussão acadêmica, inclusive, muito ativa. A gente tem diversos papers sobre esse assunto acontecendo o tempo todo. É quase difícil de ler todos os papers que saem sobre análise de confiabilidade humana. A gente precisa
de bastante fôlego para poder acompanhar tudo que está sendo publicado o tempo todo, né? Mas isso nem sempre foi assim, né? A gente começou mais efetivamente estruturando isso na área nuclear com a TERP, que foi aquela técnica que eu citei para vocês. A Hertz, lá na década de 80, surgiu na área de processos, né? É uma técnica bem mais simples que a TERP. Essas são consideradas técnicas de primeira geração, porque essencialmente elas consideram o elemento humano como um equipamento. Tá? Essencialmente é isso, não é exatamente isso, mas é uma boa ideia inicial, tá bom? Uma tentativa de modelar o desempenho humano como se modela um equipamento, né? Você vai ter os modos de falha, então você vai ter os tipos de erro, esse seria um paralelo, tá bom? Aí todo mundo notou, a comunidade notou que isso daqui não estava adequado, haviam coisas que não estavam sendo consideradas, a gente não considerava o contexto, né, em que o ser humano executa as suas ações, né? Então foram propostas as técnicas de segunda geração. Aí alguns ícones, né, são a CREAM e a Theana. A CREAM foi proposta mais especificamente na Europa, de uma maneira mais geral, né, uma técnica mais genérica aplicada a várias indústrias, e a Theana na indústria nuclear americana, tá bom? Então essas duas coisas aqui, ó, estão meio linkadas. Bom, mesmo essas técnicas de terceira geração, elas não conseguiam atender todas as coisas que a gente precisa atender quando a gente modela o elemento humano, né? Então, apenas a representação do contexto, e essas técnicas não necessariamente tiveram sucesso nisso, não estava sendo suficiente, né? A gente precisava ter dados nos quais essas técnicas se baseiam, não é, que não estão disponíveis. Então foram propostas as técnicas de terceira geração que se baseiam, a grosso modo, em simulação. Bom? E essas técnicas, elas são contestadas também, né? Por isso que eu falei, né? Tem muita atividade nessa área, muita gente discutindo, muito especialista, muita gente interessada no mundo todo. Tá bom? Aqui tem um gráfico que mostra a evolução, né, até 2003, de como que explodiu o número de técnicas, né? Eu fiz um trabalho há coisa de uns 3 anos, fazendo um levantamento de quantas técnicas existem hoje. Pasmem, existem quase 1000 técnicas de análise de confiabilidade humana, né? Variações de algumas e algumas novidades também. Então, bastante novidade. Bom, nas nossas pesquisas a gente encontrou, essencialmente, essas limitações nas técnicas, né? A dificuldade de representação do contexto em que as ações humanas se desenrolam, a representação de indivíduos e suas inter-relações e a dinâmica dos sistemas. Essencialmente, isso daí, apesar dessa tentativa, né, desse processo evolutivo, a gente ainda esbarra nessas questões. São questões que ainda estão em aberto. As redes bayesianas, elas aparecem como uma possibilidade para reduzir parte dessas dificuldades, né, por suas características, né? Eu já apresentei isso aqui para vocês na questão das redes bayesianas, né, na ocasião anterior. Né, elas, por serem bons modelos causais, fazerem boas representações de dependência e trazerem resultados quantitativos, então eu consigo aplicar a rede bayesiana no processo inteiro de análise de risco. Né, e agrega algumas das vantagens das principais técnicas. Né? Por exemplo, a possibilidade de modelar árvore de falhas. Né? Eu posso substituir uma árvore de falhas por uma rede. Tá bom? Essa aqui já foi apresentada anteriormente, então, passando. A evolução da nossa pesquisa levou a gente a uma proposta de metodologia para agregar informações de diferentes técnicas de análise de confiabilidade humana. Por quê? As técnicas de análise de confiabilidade humana, mesmo com as suas limitações, elas trazem a opinião de muitos especialistas de diferentes áreas. Então, a TecAR,
é uma técnica que foi proposta para agregar essa opinião, para a gente poder fazer análise quantitativa de risco usando essas diferentes opiniões. Então, a gente procurou, olhou, né, para uma técnica que pudesse fazer tudo isso, né? Pudesse ser aplicada em modelos prospectivos, fosse compreensível, estruturada, flexível, fosse bem caracterizada, né, que caracterizasse bem as ações e os erros humanos, né, permitisse a priorização de ações a serem consideradas, né, uma vez que o modelo está desenvolvido. Esse daqui é chave, né, a combinação de diferentes fontes de dados, permitisse análise de incerteza e permitisse a integração do fator humano, da análise de confiabilidade humana na engenharia de confiabilidade humana. Eu não sei se vocês estão inteirados, mas existe uma separação, né, entre aquele que projeta e aquele que faz análise, né? Eu, como analista de risco, eu vou colocar um artigo num congresso de engenharia de confiabilidade humana, a pessoa já olha já dá um passo atrás, né? Porque eles consideram que são áreas separadas, né? Muitas pessoas consideram isso daí, mesmo especialistas, né? Porque uma coisa é projeto, outra coisa é análise de risco e por aí vai. E no nosso entendimento, na verdade, não existe nada disso, a coisa vai junto. Então, com a TecAR, a gente pretende fazer o desenvolvimento de modelos de desempenho humano. Esse que é o objetivo. Bom, como é que a gente faz a agregação de informação na TecAR, né? Primeiro, a gente tem várias fontes de dados, né? A TERP, por exemplo, a CRIM, elas apresentam lá dados de confiabilidade humana. A gente adota uma taxonomia para fazer a classificação dos tipos de erro humano. A gente faz a associação de ações humanas a essa taxonomia de erro e faz a associação, então, dos tipos de erro dessa taxonomia a uma ação cuja HEP é conhecida. Tá bom? HEP, então, é a probabilidade de erro humano, a Human Error Probability. Ok? Bom, com essa informação, considerando que os erros sejam mutuamente exclusivos, né? Quem fez a medida considerou que esses erros eles acontecem de um jeito ou de outro, certo? Suponho, eu estou fazendo uma medida, eu estou numa fábrica, né? Aí o fulano ele puxou uma alavanca que não deveria puxar. Isso me leva a um tipo de erro. Eu não vou nem colocar a taxonomia do erro humano nesse exemplo, certo? Aí ele vai anotar lá um erro de puxada de alavanca, certo? Aí o mesmo indivíduo ele vai fazer um outro erro, né? Ele vai colocar um cartão errado. Ele vai anotar lá um erro de cartão errado, né? Então lá no final do período eu vou ter 300 de um e 200 do outro, né? Como é que eu faço a estimativa da HEP nesse caso? Qual que é a probabilidade de erro de puxada de alavanca? Vai ser de 300 sobre a soma dos dois, certo? É assim que a pessoa que trabalha com estatística faz a conta. Ele não verifica o que está por trás. Ele não verifica as dependências. Ele simplesmente faz a conta assim, né? Então, por isso, essa consideração, por conta de como que se faz a coleta de dados. Com essa informação, a gente consegue fazer, então, uma curva, uma função de densidade de probabilidade para o tipo de erro. E com essa função, a gente consegue a variabilidade para uma determinada ação, qualquer ação que seja, né? Isso daqui é a leitura da informação como recebida. Isso daqui já é o uso da informação. Perfeito? Então, eu acho que o essencial aqui é mostrar que a gente tem que entender como aquela pessoa que coleta o dado fez a coleta de dados, para a gente poder fazer o uso adequado, né? Se a gente considerar de uma maneira diferente, a gente vai fazer um uso errado do dado, né?
apesar de discordar da maneira ou da metodologia utilizada para a coleta dos dados. Tá bom? Com essa informação, a gente então faz a agregação para a estimativa da probabilidade de erro humano. É perfeito? Aqui seria um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo aproximado, né? É um exemplo simples, mas que ilustra bem o que está por trás da agregação das probabilidades. Tá bom? Aqui a gente tem 3 possíveis tipos de erro para uma determinada ação, né? Nessa ação, esses erros são considerados independentes, por isso a gente consegue fazer a conta assim. Se houver alguma dependência, outros fatores vão ter que entrar aqui. Tá bom? Se você colocar isso numa rede bayesiana, por exemplo, aí você pode colocar as dependências todas de uma maneira bem simples e lúdica. Tá bom? A gente pegou essas ideias e desenvolveu um modelo genérico de desempenho humano, né? A gente tomou as ações da CREAM, da Hurt, Intent, ZIL e TERP e fez estimativas de várias HEPs de erro humano para fazer a geração de um modelo de desempenho humano genérico, né? Ele é bem grandão, eu vou mostrar para vocês um esquema de como é que ele está. Bom, mas ele é genérico. Para ser usado, ele deve-se fazer uma leitura de contexto. Bom, a gente considerou a origem dos dados, se são dados originais, se é uma técnica que usa outra para fazer, os dados são derivados de outra técnica, é isso que eu estou querendo dizer, a gente desconsiderou. Se os especialistas nesses muitos artigos aceitam a técnica, né, qual que é a receptividade dela e se ela tinha dados disponíveis para nós. A gente considerou para a gente poder desenvolver o modelo. Bom, esse daqui é o esquema do modelo, tá bom? Aqui em cima, na parte superior, a gente tem os dados, as fontes de dados, né, os tipos de erro, aí a gente vai quebrando, como eu ilustrei para vocês nos slides anteriores. Na parte central, aqui a gente está representando as probabilidades para os diferentes tipos de erro, e na parte de baixo a gente está fazendo uma quantificação para todas aquelas ações da taxonomia de Bloom, né? É relevante também que a gente considerou os tipos de erro da taxonomia de Rhizome, aquelas 2 taxonomias que eu apresentei para vocês no começo da palestra, tá bom? Quais são os trabalhos futuros? A gente vai fazer um refinamento dos modelos apresentados, uma pesquisa para melhorar a taxonomia de Bloom, ela não é considerada completa, ela começou lá em 1956, já faz mais de 60 anos, ela vem sendo aprimorada, mas ela ainda não é completa, não é possível classificar todos os tipos de ações humanas. A gente pretende agregar especialistas para poder melhorar as nossas fontes de dados e reduzir a variabilidade, né, das predições, e o desenvolvimento de uma ferramenta computacional, que aí sim facilitaria tudo, né? Pelo menos ficaria à mão o resultado de modelo. Bom, apresentei para vocês as definições principais, né, de fatores humanos, né, na análise de risco, a TEC-R, que é uma técnica de agregação de riscos, e na próxima apresentação a gente vai falar de um modelo específico, né, para águas restritas. Tem um slide extra aqui, né, ó, vocês podem acompanhar, é relativo a esse projeto de pesquisa aqui, bem interessante. Vai ser apresentada pelo Danilo. Obrigado. Viu?